Olá, boa noite. Veja no Brasil TV desta terça-feira, dia 23 de agosto. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, atende a um pedido da Polícia Federal e autoriza buscas em endereços de empresários que defenderam um golpe. O Ministério Público cobre investigação sobre a conduta de PMs que imobilizaram com violência uma jovem grávida no Distrito Federal. Confirmados em São Paulo e na Bahia, os 2 primeiros casos de varíola dos macacos em bebês. E ainda, a descoberta de um fóssil de mais de 200 milhões de anos no Rio Grande do Sul. Agora no Brasil TV. Uma operação da Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços de 8 empresários bolsonaristas que compartilharam mensagens golpistas em um grupo de aplicativo de mensagens. A ação foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF. A Polícia Federal fez buscas em Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Ceará. Os endereços são dos empresários Afrânio Barreira Filho, do Grupo Coco Bambu, Ivan Vrobel, da W3 Engenharia, José Isaac Pérez, do Grupo Multiplan, José Cury, dono do Shopping Barro World, Luciano Hang, da Avan, Luiz André Tissot, da Sierra Móveis, Marco Aurélio Raimundo, da Mormai e Meyer Nigri, da Tecnisa. Todos participaram de um grupo de aplicativo de mensagem chamado Empresários e Política. Uma reportagem publicada na semana passada pelo site Metrópolis afirma que os empresários defenderam a ruptura democrática, o que é inconstitucional. E que os empresários falaram em golpe caso o ex-presidente Lula ganhe a disputa presidencial deste ano. A PF apura se os empresários discutiram, organizaram e financiaram atos antidemocráticos. A operação foi pedida pela Polícia Federal e autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A ordem de busca e apreensão foi dada na sexta-feira, no inquérito das milícias digitais, que apura a ação de um grupo contra a democracia e as instituições. O Supremo notificou ontem a Procuradoria-Geral da República para acompanhar a operação e sugerir medidas. A PGR diz que não recebeu a intimação. Além das buscas, Moraes autorizou que a Polícia Federal tome o depoimento dos empresários. Determinou ainda as quebras dos sigilos bancários e das mensagens de celular, além do bloqueio das contas bancárias e dos perfis na internet. A decisão do ministro está sob sigilo. A defesa de Afrânio Barreira Filho diz que a operação de hoje é fruto de perseguição política e denúncias falsas e sem nenhum fundamento. Que o empresário está tranquilo e colaborando com a investigação, que, na opinião dele, será arquivada. O advogado de Ivan Vrobel afirma que o empresário tem um histórico de vida ligado à liberdade. Cita que, em 1968, ele foi convidado a se retirar do Instituto Militar de Engenharia por ser contrário ao AI-5, o ato mais repressivo da ditadura militar, e que vai colaborar com o que for preciso para demonstrar que as acusações contra ele não condizem com a realidade dos fatos. O empresário Luciano Hang nega que tenha defendido o golpe na troca de mensagens. Hang afirma estar tranquilo e ao lado da verdade, que prega a democracia e a liberdade de pensamento e expressão para que se tenha um país mais justo e livre para todos. O empresário Marco Aurélio Raimundo afirmou que desconhece o teor do inquérito e que está à disposição das autoridades para esclarecimentos. Luiz André Tissot e José Isaac Pérez não quiseram se manifestar. Nós procuramos as assessorias de José Cury e Meyer Nigri, mas não tivemos resposta. Policiais federais fizeram uma operação em Búzios, na região dos Lagos, no Rio, contra uma quadrilha que é acusada de tráfico internacional de mulheres. A Operação Lenocínio tinha o objetivo de cumprir 3 mandados de busca e apreensão e outro de prisão na cidade de Búzios, na região dos Lagos do Rio. Esses mandados foram expedidos pela primeira Vara Federal de São Pedro da Aldeia. Em um endereço na zona rural, os policiais encontraram celulares, computadores e também documentos que podem ligar os suspeitos ao crime de tráfico internacional de pessoas com fins de exploração sexual e tráfico internacional de drogas. O alvo do mandado de prisão era uma mulher que residia no bairro Sem Braças. Os policiais foram até o local, mas ela não foi localizada. Ela está agora na lista vermelha da Interpol. A Polícia Federal chegou até o grupo criminoso depois que uma jovem foi aliciada e enviada para a Europa com promessa de emprego e teve a passagem e o passaporte pagos pelo grupo criminoso. Na cidade de Empoli, na Itália, ela foi mantida em cárcere privado e obrigada a se prostituir diariamente. Depois ela conseguiu fugir e acionar a Polícia Federal.
No interior de Rondônia, a operação da Polícia Federal foi contra a extração ilegal de diamantes em terras indígenas, nas cidades de Cacoal e Espigão do Oeste. Matheus Afonso tem as informações. Boa noite. Essa investigação começou em abril do ano passado. Na época, em Cacoal, um estadunidense, um brasileiro e um paraguaio foram presos em flagrantes no aeroporto Capital do Café. Segundo a Polícia Federal, eles transportavam 25 pedras de diamantes e também guarani, que é a moeda em circulação no país Paraguai. Eles estavam em um jato particular que também foi apreendido pela polícia. A investigação resultou na Operação Conexão Internacional, que foi deflagrada hoje pela manhã nos municípios de Cacoal e Espigão do Oeste, interior do estado de Rondônia, e também Foz do Iguaçu, no Paraná. Foi cumprido no total de 6 mandados de busca e apreensão, sequestro e bloqueio de bens dos investigados. Os investigados passam agora a ser monitorados por tornozeleira eletrônica e também estão proibidos de entrarem em terras indígenas. Segundo a Polícia Federal, um dos integrantes dessa organização criminosa é um advogado que utilizava a profissão como pretexto para comercializar diamantes no Brasil e no exterior. Foram 24 policiais trabalhando nessa operação. Os investigados podem responder por usurpação de bens da União, formação de organização criminosa e lavagem de dinheiro. As penas, somadas, podem ultrapassar os 20 anos de prisão. De Cacoal, em Rondônia, Matheus Afonso para o Brasil TV. A Polícia Civil do Espírito Santo resgatou uma vereadora trans que tinha sido sequestrada ontem no sul do estado e prendeu suspeitos de participação nesse crime. Olá, a Polícia Civil do Espírito Santo divulgou as imagens do local onde a vereadora Lari Bortolotti, do Republicanos, foi encontrada. Nas imagens aparecem o carro usado no crime, armas e drogas. Lari é vereadora em Rio Novo do Sul e foi sequestrada ontem de manhã na propriedade rural da família. Lari contou que os criminosos ficaram circulando de carro por várias horas até chegar ao cativeiro, no município de Anchieta, também no sul do Espírito Santo, onde ficou presa em um quarto. Volta das 10 horas da noite, mais de 15 horas após o sequestro, a Polícia Civil localizou o cativeiro e libertou a vereadora. 2 homens suspeitos foram presos. A polícia ainda procura por outros envolvidos no crime. Lari contou à polícia que os sequestradores fizeram contato com a família e pediram resgate. De manhã, nas redes sociais, a vereadora disse que está bem, mas assustada. Conhecida como Lari Camponesa, ela foi eleita em 2020 em Rio Novo do Sul e é a única vereadora trans em exercício no Espírito Santo. Gustavo Ribeiro para o Brasil TV. Uma adolescente grávida que foi imobilizada por policiais militares do Distrito Federal durante uma confusão, depois que um evento foi cancelado, passou hoje por exames de corpo de delito. Os familiares disseram que houve truculência policial e registraram um boletim de ocorrência. Os machucados ficaram nos braços, punhos e joelhos da adolescente. Nas imagens gravadas por testemunhas, dá para ver quando a jovem é jogada no chão e imobilizada por um policial. Uma mulher com uma criança nos braços se desespera enquanto um dos policiais coloca o joelho sobre a adolescente, grávida de quase 3 meses. Um dos policiais joga spray de pimenta em quem tenta se aproximar. Sem mostrar o rosto, a jovem disse que quase desmaiou por falta de ar. Eu queria morrer porque ele estava me pegando tão forte, sabe, com o joelho, que eu acho que se ele ficasse mais 3 segundos daquele jeito eu ia desmaiar, porque eu estava ficando sem ar já, não estava aguentando respirar. O caso ocorreu ontem de madrugada, perto da administração do Riacho Fundo. A jovem foi com a família numa festa de rodeio, mas 6 horas após o horário previsto para o evento, os organizadores avisaram que o rodeio tinha sido cancelado. Algumas pessoas foram cobrar o dinheiro de volta, quando os ânimos ficaram exaltados e um homem derrubou um portão. Foi aí que chegaram os policiais. A adolescente conta que foi atingida por spray de pimenta enquanto segurava no colo o sobrinho de 2 anos. Na hora, como um ser humano, né, eu fiquei indignada, eu fiquei com raiva, né, porque é uma falta de respeito. Eu tava com uma criança de 2 anos, no colo grávida, sabe? E eles não
Tava nem aí. A jovem foi levada de viatura até a delegacia da criança e do adolescente e só foi liberada quando a mãe foi buscá-la. A família da jovem diz que houve truculência na abordagem policial e fez um boletim de ocorrência para que o caso seja investigado pela Polícia Civil. A adolescente passou por exames de corpo de delito para comprovar os ferimentos e deve ser chamada para depor ainda nesta semana. Em nota, a Polícia Militar afirma que a adolescente xingou os policiais e tentou agredi-los e que foi necessário usar a força. Hoje, o Ministério Público cobrou uma investigação sobre a conduta dos policiais. O ex-secretário nacional de Segurança Pública diz que houve excesso. Quando os policiais são bem treinados, bastante profissionais, eles sabem lidar com essas situações de crise que aparecem todo momento à sua frente. No caso, nós temos uma jovem com uma criança, aparentemente, constituindo, portanto, um público vulnerável a ser levado com muito cuidado, mesmo quando ofende ou quando esperneia. Os policiais deveriam ter sido mais habilidosos. A polícia de Mato Grosso do Sul prendeu o suspeito de matar a tiros um jovem, um estudante de medicina na fronteira do Brasil com o Paraguai. Martim Andrada é quem atualiza esse caso para a gente. Na manhã do dia 13 de agosto, o carro de Luiz Fernando Andrade França, de 38 anos, foi atingido por 8 tiros de pistola 9mm na Avenida Brasil, a principal de Ponta Porã. 4 atingiram um estudante. Ele chegou a ser socorrido, transferido para a Santa Casa de Campo Grande, mas não resistiu. Luiz Fernando era natural de Jataí, em Goiás, e estudava medicina no Paraguai. A Polícia Civil diz que, pouco antes do crime, o Luiz Fernando, o irmão e 2 amigos estavam num bar aqui no centro de Ponta Porã e que uma discussão, por causa de uma bebida, teria motivado o assassinato. O principal suspeito de ter matado o estudante foi preso. Segundo o delegado que comanda as investigações, ele confessou o crime. Após investigações de nossa equipe, foi possível verificar o local do cometimento, bem como o motivo em que se originou. A investigação ela ainda irá prosseguir por mais um tempo, já que é uma prisão temporária. Enquanto ele está preso, nós aprofundaremos as investigações pelo prazo possível, que, por ter sido um crime hediondo, é de inicialmente 30 dias. Caso realmente se concretize, sendo ele o principal suspeito e o único que teve o cometimento ao delito, concluiremos assim com o relatório e encaminharemos ao Poder Judiciário. Por enquanto, nós ainda ouviremos algumas outras testemunhas e confirmaremos se de fato ele foi o único envolvido no delito, já que a arma do crime, em que ele próprio confessou o crime, informa ter sido pego emprestado de um amigo. Foi enterrado hoje no interior de Minas Gerais o corpo do menino que caiu no buraco de uma obra e ficou preso por mais de 18 horas. A polícia já começou a investigar o acidente. A Polícia Civil aqui em Carmo do Paranaíba já identificou os responsáveis pelo terreno onde o menino Pedro Augusto, de 8 anos, caiu em um buraco de 8 metros de profundidade e cerca de 30 centímetros de diâmetro e permaneceu lá quase 18 horas. Os donos da construtora e da empreiteira que fazia a obra no local deverão ser indiciados pelo crime de homicídio culposo, onde não há intenção livre de matar. O resgate do menino foi dramático e mobilizou uma força-tarefa dos bombeiros, que primeiro tentaram usar uma corda para retirar o menino do local, mas ele estava com as pernas presas. Depois, utilizaram uma técnica de escavação horizontal, abrindo um túnel manual, mas quando chegaram, Pedro já estava sem os sinais vitais. Ele foi reanimado pela equipe médica, mas não resistiu e morreu. O sepultamento foi hoje, no fim da manhã, no cemitério municipal de Carmo do Paranaíba. A construtora disse que tem o licenciamento para a obra e reforçou que o serviço era feito por uma empresa terceirizada e também vai apurar as causas e se solidarizou com a família de Pedro. A Polícia Civil disse que o inquérito deve ser concluído em 30 dias. A Fiocruz divulgou hoje uma carta aos candidatos à presidência da República com diretrizes para a melhoria da saúde pública e o desenvolvimento sustentável do país. O documento chama a atenção para a necessidade de se priorizar a ciência, combater a pobreza extrema e promover a democracia como o maior valor da sociedade. Para a Fiocruz, fortalecer o SUS deve ser prioridade
máxima do estado de bem-estar no país. Para isso, a carta sugere ainda o aumento do investimento público em saúde nos próximos 8 anos, de 4% para 7% do PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país. A Fiocruz pede também a recuperação da cobertura vacinal, necessária para a imunidade coletiva e também para a prevenção de doenças. A Fundação divulgou que seu objetivo é contribuir para o debate eleitoral e diz que a carta está sendo encaminhada para as campanhas de todos os candidatos. E a importância de reforçar essa cobertura vacinal é evitar também o retorno de doenças já consideradas erradicadas no país, como a paralisia infantil. Mas no Acre, na capital Rio Branco, nem mesmo o sábado de campanha do dia D contra a poliomielite foi suficiente para os pais procurarem os postos de vacina. Apenas 402 crianças foram vacinadas na campanha do dia D de vacinação contra a poliomielite em Rio Branco, realizada no último fim de semana. A meta da Secretaria Municipal de Saúde era de imunizar pelo menos 1.600 crianças. A baixa procura pelo imunizante vem preocupando as autoridades de saúde da capital. Das mais de 25 mil crianças de até 5 anos que precisavam tomar a dose da vacina, apenas 53% foram vacinadas desde o dia 8 de agosto, data que iniciou a campanha. A meta do Ministério da Saúde é de alcançar a cobertura de 95% do público-alvo. E como a campanha contra a polio se encerra no dia 9 de setembro, mais mutirões serão realizados. A doença, que também é conhecida como paralisia infantil, é contagiosa e causa sequelas permanentes. O país tem certificado de erradicação do Brasil desde 1994, mas especialistas temem que ela volte em razão dos números preocupantes. A Prefeitura de Teresina começou a vacinar crianças de 4 anos de idade contra a Covid. A cidade ainda não tinha começado a vacinação para esse público por falta de doses. Começou hoje em Teresina a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 para crianças de 4 anos de idade. Ontem, a Secretaria Estadual de Saúde recebeu 30 mil doses que foram enviadas pelo Ministério da Saúde. Desse total, 10 mil delas foram encaminhadas para a Prefeitura de Teresina e a FMS disponibilizou 9 pontos de vacinação. Não custa nada lembrar que o responsável deve comparecer à sala de vacinação com o documento da criança, CPF ou cartão do SUS, acompanhado da caderneta de vacinação. Nestas salas também estão sendo disponibilizadas as vacinas da primeira e segunda dose da Covid para crianças de 5 a 11 anos de idade. Josiane Souza, de Teresina, para o Brasil TV. O Brasil tem pelo menos 2 casos confirmados da varíola dos macacos em bebês. Um em Salvador, de uma criança de 2 meses, e outro em São Paulo. O estado do Sudeste concentra mais de 60% de todos os casos da doença no país. Guilherme Pimentel tem as informações. O caso confirmado pela Secretaria agora de manhã é de um bebê de 10 meses do sexo masculino, morador da zona leste da capital. O início dos sintomas foi no último dia 11 e agora, segundo a Secretaria, ele tem febre e lesões na pele, sintomas clássicos da doença, mas seu quadro é estável, ele passa bem e está isolado em casa neste momento. O caso deste bebê é um dos 1.880 casos confirmados só aqui na capital, segundo o boletim atualizado agora de manhã pela Secretaria Municipal da Saúde, e outros 689 casos ainda estão em análise. Para agilizar o diagnóstico da doença e a identificação de casos suspeitos, a Prefeitura, o Conselho Regional de Enfermagem e o Instituto Emílio Ribas estão oferecendo um treinamento para profissionais da saúde das unidades básicas da rede municipal da cidade de São Paulo. São pelo menos 60 enfermeiros que serão treinados por profissionais daqui do Emílio Ribas para melhor identificação e isolamento de casos suspeitos e a forma mais correta de testagem da doença. Os testes são feitos a partir de uma amostra de secreção das bolhas que se formam na pele das pessoas que estão doentes. E uma curiosidade é que nesse curso os enfermeiros usam patas de porcos, que têm certa similaridade com a pele humana, para entender a evolução das lesões e também para treinar essa coleta mais correta de uma amostra para os testes. E aí a ideia é que esses 60 enfermeiros
dados sejam multiplicadores, na terminologia aí que a Secretaria está usando, ou seja, que eles repassem essas informações para os seus colegas e assim consigam atingir as 470 unidades de saúde daqui da capital. E a seguir, o sumiço das moedas no comércio. No interior de São Paulo, o consumidor ganha até desconto se pagar em moeda. Brasil TV de volta e eu quero te fazer uma pergunta. Tem moedinha aí no seu bolso, na sua casa? É que elas desapareceram do mercado. No interior de São Paulo, os comerciantes estão fazendo de tudo para facilitar o troco para os consumidores. E aí vale até oferecer descontos para quem pagar com moedas. Esse é o som que está em falta nos caixas dos comerciantes. Algumas vezes a gente tem que até arredondar o troco por falta das moedas. E com as famosas moedinhas em falta, este supermercado criou uma estratégia de incentivo à troca. Funciona da seguinte forma: para as moedas de 5 e 10 centavos, a gente oferece um voucher, que é um cupom de desconto de 10% no valor total ali do dinheiro. E para as moedas de 25, 50 e R$1, um voucher de 5% no valor total das moedas, A ideia deu certo. O consumidor por aqui não quer saber de guardar, logo coloca elas em circulação. Para troco mesmo deles aí, Geralmente, quando eu tenho para inteirar o dinheiro certo, eu dou as moedas do mercado mesmo. Um levantamento feito pela nossa produção revelou que o comércio, em geral, encontra dificuldade na hora do troco. São lojas de conveniência, farmácias, mercados e padarias. Situação causada pelo chamado entesouramento, ato de guardar as moedas no cofre. Para esse economista, o problema do troco ocorre desde o século passado, juntamente com o comportamento de guardar os trocados. O brasileiro ele não tem o hábito de carregar as moedas junto consigo. Ele tem o hábito de guardar ou ali no cofrinho do carro ou na sua residência. Isso se deve a um fator também cultural nosso, que é o resquício do período inflacionário, que aqueles um pouco mais velhos, vamos chamar assim, vivenciaram um período histórico de inflação extremamente elevada. Isso contribui para que as pessoas entendessem que a moeda ela não tem valor. Logo pela manhã, o movimento na padaria do João é grande. Para conseguir atender quem usa dinheiro, foi necessário deixar esse aviso aí. Vai pagar um pão, passa Pix, ou se não é no cartão digital, crédito, débito, a moeda em si já está cada dia sumindo do mercado aí. A tendência é que ao longo do tempo essa moedinha física desapareça. Hoje, o custo de produção de uma moeda gira em torno de 25 centavos a produção de uma moedinha. Então, você imagina que naquelas moedas de 25 centavos, 10 centavos, 5 centavos, 1 centavo, é mais cara a produção dela do que o valor que ela traz de face. As obras de pavimentação de uma estrada rural no Rio Grande do Sul revelaram a presença de um fóssil de mais de 200 milhões de anos. A descoberta foi feita neste trecho da VRS 823, na área rural de São João do Polesne, região central do Rio Grande do Sul, por uma equipe de paleontólogos. Antes de qualquer início de obras rodoviárias, a equipe ambiental ele sempre vem à frente. E nesse trabalho, a gente averigua todo o potencial de dano que a obra pode causar. Entre eles, o potencial paleontológico. A região abriga fósseis como os de dinossauros, que viveram aqui há 233 milhões de anos. Estima-se que o fóssil encontrado agora tem mais de 240 milhões de anos. É um tronco de árvore que já virou pedra e tem 4 metros de comprimento, 1 de diâmetro e pesa aproximadamente 7 toneladas. A chegada deste fóssil ao Centro de Pesquisas Paleontológicas da Universidade Federal de Santa Maria tem despertado a curiosidade de muita gente. É que além do tamanho, o formato preservado de uma árvore, até com a raiz, chama atenção. De acordo com os paleontólogos, é do Triássico, um período bastante desconhecido e vai ajudar a compreender como os fósseis desse período se formaram no Brasil. Entender o que causou o tombamento desse material vegetal pode nos dar alguma pista de como era o Triássico naquele momento. Se ocorreu algum evento que derrubou várias árvores de vez
Então ele pode trazer alguma coisa a mais a respeito do clima, do ambiente que a gente tinha naquele momento. Esses alunos de uma escola da cidade foram conhecer a novidade do centro de pesquisas. Eu achei que isso existia com os dinossauros, mas é antes dos dinossauros. De longe parece que é uma madeira caída, mas de perto dá para ver que é uma pedra encostando a textura. Os pesquisadores dizem que é difícil estimar quantos ainda serão encontrados no trecho. Por isso, a obra de asfaltamento continua com toda a atenção, pois a qualquer momento, uma nova parte da história pode ser encontrada. O Brasil TV fica por aqui, lembrando que hoje o candidato à presidência da República, Ciro Gomes, do PDT, será o entrevistado no Jornal Nacional, logo mais às 20h30 da noite, hora de Brasília. Excelente noite para você. Até amanhã.